Falar do Cruzeiro a partir de agora. Nós falamos aqui de um ídolo do Flamengo, agora vamos falar de um ídolo do Corinthians que será ídolo no Cruzeiro. Pelo menos esse é o pensamento, né, Pansieri? Boa noite. Boa noite, Damião. Forte abraço a você, Nanate, grande Alexandre Simões, pra gente falar desse Cruzeiro. Domingo de folga pra galera de campo. Os atletas amanhã todo mundo pega firme nessa preparação pro duelo contra a Universidade Católica do Equador. E ô, Damião, eu vou te falar, viu? Você me fala os jogos aí da Mega Sena que eu vou contigo. Porque tem umas 3 semanas que você falou aqui nessa mesa. O Cruzeiro vai ganhar todos os jogos da Sul-Americana. Falta um. Vai ganhar. Então. E vai se classificar como primeiro do grupo, te falei? Você falou que ia ser primeiro do grupo. Você acha que era você o único que tava confiando na Aliança pra esse confronto contra a Universidade Católica do Equador. Tirou o pontinho dele lá, que é o ponto que o Cruzeiro vai precisar para vencer em casa esse Universidade de Quito e se classificar como primeiro. Foi duro. Porque foi não sei quantas finalizações a gol do time do Equador. Mas conseguiu esse empate que foi importantíssimo na vida do Cruzeiro, que fez o dever de casa, venceu a equipe do La Calera. E agora no dia 30, quando tem a retomada para o Cruzeiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro teve essa suspensão, paralisação por conta do Rio Grande do Sul. E aí foi o confronto contra o São Paulo e o confronto contra o Cuiabá. O Cruzeiro no dia 30 faz esse duelo em casa, com o apoio da torcida no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Já vai estar tudo certo em relação à grama, ao gramado de inverno, e aí o Cruzeiro pode buscar essa classificação, ou seja, amanhã todo mundo trabalhando firme na Toca da Raposa com essa preparação para o técnico Fernando Seabra mexer na equipe, fazer alterações, observar o que pode mudar, porque pelo menos o que a gente viu no último jogo é que até a orientação de alguns atletas de frente, ele alternou. O Arthur Gomes às vezes caindo pro lado direito, mudando, fazendo uma inversão. Enfim, são situações importantes na parte tática, nem tanto em jogador, mas na parte tática do Cruzeiro. Mas vamos lá. Todo mundo quer saber essa informação do Cássio, da chegada do Cássio, como é que vai ser o Cássio. A informação que eu tenho é que o Cássio não chega amanhã. Não vai chegar amanhã? Não. A informação que eu tenho é que ele não chega amanhã. E aí, o Cássio, pelo jeito, ele tá querendo uma chegada um pouco mais tranquila, sabe? Por mais que o torcedor fique na expectativa de ter toda essa força, passar incentivo, buscar nos braços, fazer aquela situação que é normal hoje. Famoso buscar no aeroporto. Buscar no aeroporto e carregar, enfim. Eu tô sentindo que ele parece que quer um negócio mais tranquilão, sabe? Mais de chegar boa. aí pra toque e pronto. Exatamente. Então, essa é a informação que a segunda-feira não vai ser de chegada do Cássio. Então, deve ser na terça. Então, aí a informação e a terça confirmar esse horário. Mas na segunda-feira, como já tinham falado, enfim, pelo menos a informação que eu tenho, ele não vai chegar. Uma atualização já tem. A do Instagram dele, que eu sigo ele. aí tá aqui, ó. Cássio Ramos, no Instagram dele, que ele tem 3 milhões de seguidores. Goleiro ele colocou um monte de pontinho. 8. Tirou o Corinthians. Antes ele era goleiro do Corinthians, lá. 8 pontinhos da Cruzeiro, é isso. 8 pontinhos? Olha lá. Cruzeiro. Vocês são danados, vocês são mais perto que eu. Olha lá, ó, cristão, servo de Deus, o que é bacana demais, homem de coração bom. Tomara que ele tenha sorte e tomara que ele dê muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro. Com certeza, a expectativa é grande, 3 anos e meio de contrato, jogador do tamanho do Cássio, e não só de envergadura, de altura, mas é um cara para chegar e ajudar bastante. Temos até o Gomes para falar com a gente aqui na grande resenha da Itatiaia 653, um trabalho do nosso Léo na Geral, do Bruno Furtado, a turma do nosso site, do itatiaiaesporte.com.br, portal de esportes mais acessado aí do Brasil. Então vamos trazer as palavras do Gomes, que conhece bastante o Cássio e também conhece muito o que é ser goleiro no Cruzeiro. Espero que esteja tudo bem contigo. Graças a Deus comigo, está tudo bem. O Cruzeiro está assinando um goleiro da prateleira de cima, né, cara? Sou suspeito a falar porque o Cássio, quando foi pro PSV, né, quando assinou pro PSV, o que deu aval pro PSV assinar. Tava na época lá, então a gente viu ele no Sul-Americano e eles vieram me perguntar se o Cássio tinha qualidade suficiente para jogar lá no PSV, né? Eu falei, eles já estavam preparando o terreno para quando eu saísse, né? Ele foi, infelizmente não né, teve as oportunidades que talvez precisava, voltou pro Corinthians e se tornou o goleiro que é, né?
muito feliz mesmo por ele estar vindo pro Cruzeiro, até porque ele, um cara sensacional e um grande profissional, né? Tenho certeza que o Cruzeiro tá contratando aí um goleiro realmente que, além de passar confiança, né? Que é importante, a experiência dele e a qualidade dele. É um goleiro sensacional, sim. E a gente espera que ele tenha muito sucesso aqui no Cruzeiro. Goleiro sensacional, que ele conhece desde novo, que ele sabe das qualidades, ele sabe da força e o que pode agregar ao Cruzeiro. Palavras do Gomes, grande Aurélio Gomes, o homem borracha, né? Em 2003, ele foi apelidado assim pelo vibrante Alberto Rodrigues. Alberto Rodrigues, e que tem aí conhecimento de causa, né, Damião? Foi goleiro do Cruzeiro campeão, tem aí o nome dele na história do Cruzeiro e também deu ali o aval na época, ele estava no PSV para a contratação do Cássio. E o Gomes pode falar, né, cara? Porque o Gomes, ele foi um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Não jogou tanto tempo no Cruzeiro, mas mesmo assim foi um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, Samões. Ficou marcado como o goleiro da tríplice coroa, né? Então ele, uma revelação da base do Cruzeiro, e é muito interessante, né? E o Gomes, ele foi se firmar no gol do Cruzeiro, ele ganhou as primeiras oportunidades em 2002, né? E 2002, numa disputa com o Jefferson. O Jefferson, que depois fez uma carreira brilhante no Botafogo, Seleção Brasileira. Agora, eu tenho uma dúvida, Pansieri. E com o Fávaro, né? Que na época era o titular e vai pro banco de reservas. Mas veio da Ponte Preta, mas... mas que tava de titular, mas tava mal, numa fase péssima, e aí o Luxemburgo vai e coloca, acho que era um jogo contra o São Paulo, né? No Independência. Isso, no São Paulo. O Cruzeiro ganha de 3-1, mas aí a gente falando, é Gomes e Jefferson e Alexandre Fávaro, exatamente. Né? As prateleiras são bem diferentes. Mas de toda forma, assim, a minha dúvida, o Cássio, claro, ele deve esperar a poeira baixar um pouquinho, até porque a janela só abre 10 de julho, né? 10 de julho, uma quarta-feira. Aí, o que acontece? O primeiro jogo do Cruzeiro, depois da abertura da janela, sabe qual é? Jura? 19ª rodada. Não é o Corinthians, não. Tá. 19ª. Pior. Ele fez um suspense que eu imaginei. Não, mas é pior do que o Corinthians. 19ª rodada, o Juventude. Não é esse não, hein? Então você me quebrou aqui agora, que eu tava achando que era o do Palmeiras, aí. Não. Ele vai estrear contra o Palmeiras. Não, a 19ª rodada da Série A... Bom, se a tabela não mudar até lá, né? A abertura da janela é dia 10, tá? Tem jogo da Série A, mas eu acho que é impossível, né? Inscrever o jogador e ele jogar, a não ser que o jogo do Cruzeiro seja no dia 11, quinta. Aí, se acontecer isso, do jogo ser na quinta rodada, ele estrearia contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Contra o Palmeiras. A 18ª. Mas vai estrear lá? Vai estrear lá? É Tem muito melhor estrear aqui, ué. Tem problema não. Isso Aí, são as histórias do futebol que ninguém consegue explicar. Sei. Assim, a impressão que eu tenho, né? Isso é de certa forma até muito cruel com quem está jogando, mas eu não acho que o Cássio vai ter que conquistar a posição, né? Se o Cruzeiro comprou o Cássio, se o Cruzeiro vai trazer o Cássio, são 3 anos e meio de contrato. Tá doido, R$1 milhão. Vai ser pra jogar, né? Não vai pegar o Cássio e fazer o Cássio brigar por posição. A titularidade do Anderson, ela tem data pra acabar, 10 de julho. E o Anderson, ele tem que ter humildade pra entender o momento. Falar que assim, inclusive, ele vai aprender muito com o Cássio. Ele vai treinar com o Cássio a partir de agora. Mas você sabe que eu acho que o fato de ter vindo um goleiro de uma prateleira tão alta e com uma história tão magnífica no futebol, como é o caso do Cássio, que para quem tá no lugar do Anderson, talvez seja mais fácil de entender. Talvez pro Anderson fosse muito pior perder a posição pro Gabriel Grando, que é um cara que ele olha e, poxa, esse cara tá na mesma prateleira que eu. Eu poderia ter sequência, eu poderia mostrar que eu consigo ser melhor que ele, que eu consigo desempenhar melhor que ele. Agora, quando ele olha pro Cássio, ele pensa assim, não, peraí, com o Cássio realmente não dá pra competir. Eu vou ter que me contentar aqui com uma reserva, deixa o Cássio chegar, jogar, e se o Cruzeiro precisar de mim, hoje o Cruzeiro tem muito mais confiança no meu trabalho do que tinha quando eu era só o reserva do Rafael Cabral, porque eu tive as minhas oportunidades e correspondi. Então, acho que o Anderson tem que entender mais ou menos dessa forma. Talvez isso amenize, de alguma maneira, a perda da posição. Porque você não está perdendo a posição para qualquer goleiro. Você está perdendo a posição para um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. E você sabe que o Cruzeiro já viveu situação parecida, não de contratação, mas de volta de lesão, em 2017, com o Fábio e o Rafael, que é mais goleiro que o Anderson e que o Grando.
O Fábio teve uma lesão de joelho em 2016, num jogo contra o Coritiba, na Arena Independência. Sim. Aí ele passou o restante de 16 e grande parte de 17. O Mano Menezes era o treinador e o Mano Menezes tinha acertado o quê? Acabando o estadual, o Cruzeiro perde aquela final pro Atlético no Independência, 2-1. Acabando o estadual, a gente vai fazer a troca. O Fábio volta pro gol. E aí o Fábio voltou, tanto que a campanha da Copa do Brasil de 2017 é uma parte o Rafael. Sim. E o restante, o Fábio. E foi isso, ficou acertado. O Fábio tem data para voltar. E o Fábio voltou, e voltou num nível acima do que quando ele tinha saído, né? O Cássio agora, ele vai ter a oportunidade e um tempo razoável de se preparar, né? Porque se a janela só abre 10 de julho, ele tem no mínimo junho inteiro e 1/3 de julho para se preparar para poder assumir o gol do Cruzeiro. Então não é uma situação fácil, né? Mas já aconteceu dentro do próprio Cruzeiro em 2017, não na contratação, mas na volta de lesão do Fábio. E tem uma outra coisa, ô Damião, dentro dessa questão aí da janela e do tempo, o Cruzeiro se classificar em primeiro na Sul-Americana também traz um benefício, que é o fato de que as oitavas de final, elas começarão a ser disputadas na semana do dia 14 de agosto. Ou seja, a janela abrindo em julho, terá tempo hábil, terá praticamente um mês para não só o Cássio, como outros jogadores que vão chegar, porque a expectativa é essa, que o Cruzeiro, né, traga outros atletas. Vamos falar aqui. Eles vão ter aí mais ou menos um mês para entrar no time, para virarem titulares, para conhecer. Até esse momento, é claro que vai estar tendo jogos, né? Nesse período, o Brasileirão vai estar rolando. É trocar o pneu com o carro andando, não tem jeito. Janela de meio do ano é assim mesmo. Mas com relação à Sul-Americana, vai ter um mês da janela até o jogo das oitavas. É um período legal aí para esses reforços, que a gente, pelo que tem sido especulado, serão reforços para titularidade no time, né? Não é reforço para compor elenco. É gente que vai chegar para jogar, terão esse tempo para se adaptar. Porque se o Cruzeiro fosse disputar os playoffs seriam no dia 17 de julho. Seria na semana seguinte à abertura da janela. Então poderia acontecer de talvez algum nome ainda não tá bem fisicamente, ou ainda não tá inscrito, enfim. Algumas questões até burocráticas. Então é um outro ponto importante para o Cruzeiro se classificar em primeiro na Sul-Americana. Agora, ô Pansieri, o Cruzeiro oficialmente não anunciou o Cássio. Não. Cássio oficialmente não falou que ele tá vindo pro Cruzeiro, e a gente até esperava que esse anúncio fosse ser feito ontem, após a entrevista coletiva dele em São Paulo, e não aconteceu, nem por parte dele, nem por parte do Cruzeiro. Não existe a possibilidade desse negócio não dar certo não, né? Não. Eu acho que é muito mais a precaução pelo tamanho do cara que né, que tá chegando. É esperar a rescisão contratual com o Corinthians, alguma coisa desse tipo, né? Porque precisa acontecer, né, Damião? Não adianta, por mais que tenha um tempo de janela, como a Nath colocou, o Simões, enfim, tem um tempo de janela legal, a julho só para ele jogar, e vai começar os trabalhos na Toca da Raposa. Tem uma questão também dele se ambientar, né, a Belo Horizonte, entender. Eu achei que, pra mim, a fala mais importante dele na coletiva, se eu tenho o direito de achar isso, eu acho que quando ele fala que o normal era ele indicar o caminho das pedras pra quem chegava no Corinthians. Ele sabe que o clube que ele vai chegar, ele vai precisar que alguém indique qual que é esse caminho das pedras pra ele se ambientar. Então é muito, acho que o caminho do Cássio no Cruzeiro, por mais que seja grande, uma contratação impactante. E tem um detalhe, ele não assinou ainda, gente. Ele não assinou o contrato. Então, muita gente fica nessa, não, mas ele vai assinar o contrato aqui em BH, aqui na Toca da Raposa, fazer os exames. É um jogador de 36 anos, é um jogador que vai ser avaliado, que vai ser... Isso aí é muito sério, né? Nós estamos falando de um cara que vai chegar para um clube grande também. Por mais que esteja jogando, seja em alto nível, todo clube tem uma hierarquia de trabalho. Então ele vai assinar aqui esse contrato. Não tem nada assinado ainda. Então uma chegada de forma mais branda, e aí conhecer o tamanho dele, porque a torcida só fala. Ô Damião, desde quando a situação foi aumentando o tamanho ali na quinta para sexta, só se fala nesse assunto do Cruzeiro. Impressionante. E mais do que o jogo do Lacaleira. Mais do que a partida que vale a classificação na Copa Sul-Americana, para você ver o tamanho da importância da contratação do Cássio. Exatamente. É um jogador que todo mundo tem essa grande expectativa
dele chegar e poder vestir essa camisa do Cruzeiro. Mas a gente continua acompanhando para trazer todos os passos do Cássio em Belo Horizonte. Certo é que já tem informações aí dele olhando casa para morar, enfim, a família já também se preparando para essa mudança de São Paulo para Belo Horizonte. Tudo isso vem acontecendo. Ele conhece bastante, por exemplo, o Ramiro, o Vital, que são atletas que trabalharam com ele no Corinthians. Então isso já é legal e vai encurtar caminho. Fora que tem um treinador de goleiros que está voltando, que é o Robertinho, que está empolgado, está feliz da vida, está numa expectativa danada, nível de superação e de expectativa alto aí para retomar um trabalho, né? Porque fica muito tempo fora também do Brasil e aí tem que pegar de novo essa forma de jogos um atrás do outro, enfim, a didática de trabalho para que dê tudo certo nessa parceria do Robertinho com o Cássio. Agora me veio uma pergunta aqui. A gente falou aqui do Anderson perder a titularidade para o Cássio, que é normal. O Cássio está vindo para ser titular do Cruzeiro. O Anderson seria reserva. O Grando, que foi contratado agora, nem se fala mais nele então, hein? Ele vai ser o terceiro goleiro, né? Pela escala, porque vai chegar o Cássio, o Anderson reserva, o Léo Aragão, que era o terceiro, vai para quarto e o Grando fica como terceiro, mas ele tá emprestado. Então, no fim do ano, o Cruzeiro pode falar assim, muito obrigado e devolve ao Grêmio. Mas a volta do Rafael Cabral, sem chance, descartado, aí faz uma rescisão de contrato. Mas o Gabriel Grando pode ser devolvido ao Grêmio e resolver a vida dele. Porque ser utilizado aqui, certamente com a chegada do Cássio, não. Porque o Cássio, como você disse, Simões, o Cássio veio para ser titular. O Anderson era titular, vai ser reserva. O Grando, que se falou até de disputar uma posição com o Anderson, vai ficar como terceiro goleiro. E ainda tem o Léo Aragão, né? Não é isso que o Cruzeiro trouxe esse ano? É Léo Aragão? Do Bragantino. Este ano, não foi? Esse ano, no início do ano. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem aí quatro goleiros, fora o Otávio, o menino da base, que é muito bom. Sim. Então, quer dizer, não faz o menor sentido. A minha dúvida, eu vou até consultar aqui, mas eu acho que pode, né? As transferências, eu acho que são 2 por temporada, né? De repente, ou o Léo Aragão ou o próprio Grando, um goleiro desses, deixar o Cruzeiro, né? Porque não vai ficar nem no banco, né? O Grando já não fica na Copa Sul-Americana porque ele não está inscrito, por razões óbvias. Mas a partir das oitavas, né? Como a Nath colocou aí, é só no meio de agosto, já poderia. Eu acho que a saída vai ser um desses goleiros deixar o Cruzeiro até para poder tentar jogar, né? E aí, como o Otávio é muito novo, o movimento dele é servir o sub-20. Sim. Então não tem essa necessidade de deixar o Otávio no principal, enfim, só treinando, né? Porque aí não faz sentido nenhum, porque ele vai evoluir pouco, tem um contrato até 2028. Então retoma com ele, foi convocado recentemente para a seleção sub-20, então retoma com ele para a equipe sub-20 e aí faz um trabalho normal que ele vem desempenhando e até de maneira muito positiva. O Seabra falou disso, inclusive, não foi nem em relação ao Otávio, em relação ao Joseph, né? E veio para o time principal, se qualificou nos treinamentos para poder ir para o banco de reservas, tirou o Cifuentes da lista, né? Sim. Mas que, se houver uma oscilação, a vantagem dele em relação aos concorrentes é de que ele pode voltar a ter ritmo de jogo jogando no sub-20. E aí, Simões, é legal você tocar no assunto do Cifuentes, apesar de o Cruzeiro não ter falado sobre lesão e nada do tipo, ele não foi para o último jogo, muita gente ficou preocupado, tem alguma coisa, alguma questão de saída, alguma coisa nesse sentido, não. Ele teve um desconforto e não foi pro jogo. O Cruzeiro não divulgou, mas aí a informação que eu tenho é essa, que foi um desconforto que tirou o Cifuentes da partida, mas não é nada grave, mas o Cruzeiro, por precaução, tirou o jogador dessa lista de relacionados. Damião, vamos falar sobre mercado de outros atletas. Muita gente pergunta Gabigol, e o Gabigol? O que eu sei é que o Cruzeiro não fez proposta pelo Gabigol. Não existe proposta pelo Gabigol, não existe. Essa é a informação que eu tenho e sigo com ela. Eu acho que um investimento muito alto também, sabe? Para o Cruzeiro fazer uma contratação de um cara que ganha. Se ele ganha 2 milhões lá no Flamengo, ele vai baixar, sabendo que o Corinthians está disposto a pagar a mesma coisa? Então não vai baixar. Aí o Cruzeiro vai entrar nesse mercado para pagar 2 milhões de reais para um atacante? E o Cruzeiro precisa desse atacante? Claro que o Gabigol no Cruzeiro seria um baita do atacante, assim como seria em qualquer outra equipe. Mas eu acho que dá para você, com esse dinheiro aí, é investimento. Com esse dinheiro dá para você investir nos 2, 3 jogadores de ponta
no Campeonato Brasileiro. Então, vamos fazer uma retomada de especulações? Vamos fazer um balanção de especulações? Gabigol, a informação que eu tenho é que não tem proposta. Muito falaram do Daverson. Em hora nenhuma aqui na Itatiaia a gente disse que o Cruzeiro não se interessou por ele. A gente disse na época que não tinha chance dele ser contratado. E aí eu fui buscar mais informações. O porquê não tinha chance de ser contratado é porque a pedida do Daverson é muito alta. É muito alta para os parâmetros que vai pagar hoje no futebol brasileiro. Se tem gente que vai pagar, beleza, mas o Cruzeiro nesse momento não está disposto a pagar. Pode mudar de ideia. Talvez o Daverson vai falar assim, vai pôr a mão na cabeça e falar assim, gente, o que eu quero realmente está fora do padrão. Então vou ter que baixar. E aí, quem sabe, alguma coisa possa vir a acontecer. Mas essa foi a informação que eu tenho e que eu aprofundei um pouco nessa especulação que foi colocada. Em hora nenhuma dissemos que não existiu uma sondagem, né? Isso aí é importante deixar claro. Outra informação, Cuejar, esse nome realmente interessa. O Cruzeiro tentaria um molde de empréstimo pelo jogador que pertence ao Al-Shabaab da Arábia. E aí entende também que é um jogador que tem um potencial para ser um meio-campista, para elevar o nível também desse combate do Cruzeiro no meio-campo. É um jogador colombiano, um jogador que o Vasco quase contratou com o Matos no início da temporada, Damião. O Cuejar é um bom jogador. E falou-se também do Rony, do Palmeiras? Rony do Palmeiras. O que a gente sabe, tem realmente uma sondagem. A questão também bate muito na parte da pedida do Rony e às vezes do jogador mesmo não está muito balançado em sair do Palmeiras, mas é uma coisa que pode ser mudada. É um parâmetro que até julho pode ser alterado, né? Poucas oportunidades, se vivenciar banco. O Abel chegou até a falar dele recentemente, que ele gosta do jogador que se indigna com o banco de reservas. Tem isso muito no futebol. O treinador põe no banco e se o cara fica bravo, ele fala, esse aí é o cara que eu quero, é um cara que quer mais. Enfim, há um interesse, uma sondagem, há informações, há busca de informações. Vamos ver. Agora o Keno, nós trouxemos na turma do bate-bola de sábado passado, você se recorda, estávamos fazendo o programa com você aqui no estúdio, eu em Goiânia. E esse nome, por mais que o Keno não tenha dado muito detalhe na última entrevista que ele deu, né, inclusive com a nossa turma e a nossa equipe lá no Rio de Janeiro, participando da Zona Mista, é o nome que o Cruzeiro ainda quer. É o nome que o Cruzeiro entende como um jogador importante, que tem aí a idade legal para fazer a função que ele faz, e é cuidar o jogador, ter o jogador na parte física legal para ter um atleta quebrador de linhas, né? Um atleta que tem esse ímpeto de ir para cima do adversário, da marcação, e o Cruzeiro realmente ainda quer o Keno. Valeu, Emerson Pansieri, 7h mais 12. Você traz mais do Cruzeiro na programação da Itatiaia. Fechado, Damião. Fechado. Tamo junto. Qual é o próximo jogo do Cruzeiro? Dia 30, contra o Universitário. A Sul-Americana. Sul-Americana. Deixa eu só mandar um abraço pro Fabiano, lá da segurança, lá da Campestre, estavam ontem lá no churrascão do Cruzeiro. Gente finíssima. Um abraço para todo mundo lá. E decisão absoluta, né? O jogo no feriado, Cruzeiro vencendo, avança às oitavas de final da Sul-Americana. E como a Nath destacou, esses jogos serão só no mês de agosto, né? Então, se contratar na janela de julho, tem um mês aí para colocar essa turma no ritmo. E a chegada do Pedrinho, né, a SAF do Cruzeiro, aumentou a expectativa pro que o Cruzeiro pode fazer no segundo semestre, incluindo a Sul-Americana, né? Então, o primeiro passo, buscar essa classificação, buscar a classificação em primeiro, ter mais tempo até as oitavas, ter 2 jogos a menos no calendário, que faz diferença, e aí tentar crescer de produção na competição continental. 7h.